Essa é a nossa segunda parte. O fluxo de ar criado pela dinâmica do tórax, que é a mecânica ventilatória, vai permitir que esse ar atravesse a via aérea. A via aérea ela é dividida em órgãos que conduzem o ar, órgãos condutores. Nesses órgãos nós vamos encontrar no interior uma mucosa. Essa mucosa ela é especializada em preparar o ar para troca. Então a mucosa ela vai umidificar o ar, purificar esse ar e aquecer o ar. E além dos órgãos condutores, nós teremos os órgãos que são os órgãos efetuadores de troca. Os órgãos efetuadores de troca são órgãos capazes de permitir o processo de difusão. Isso vai acontecer em todos os órgãos que tiverem os alvéolos associados. A via aérea ela é dividida numa via aérea superior e inferior e composta anatomicamente pelos órgãos que eu vou colocar aqui no sentido do fluxo inspiratório. Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e todas as suas ramificações, formando a árvore brônquica, e os pulmões. Alguns brônquios apresentam alvéolos, são os chamados, na verdade, os bronquíolos, né? Não brônquios, os bronquíolos respiratórios. Os ductos alveolares também apresentam alvéolos e conseguem fazer difusão, mas a maior parte da difusão é feita no pulmão, onde eu vou ter mais ou menos 70 metros quadrados de área para troca gasosa. Da laringe para cima é a via aérea superior, traqueia, brônquios e pulmões, a via aérea inferior. Vou começar a descrever a anatomia da via aérea superior, começando pelo nariz. O nariz é o órgão externo, né, do sistema respiratório. Ele apresenta um esqueleto ósseo, formado principalmente pelo osso nasal, mais uma parte de cartilagem, e nesse nariz eu vou encontrar a abertura inicial do sistema respiratório, que é a narina. E nessa narina pelos, que são denominados de vibriças, que já vão fazer a filtragem do ar. O ar vai passar pela narina e vai ganhar o interior do crânio, né, numa cavidade craniana chamada de cavidade nasal. A cavidade nasal ela vai ser dividida. A cavidade nasal vai ser dividida por uma parede, que é o septo nasal. O septo nasal, que aqui nós observamos o septo nasal, e conseguimos ver um teto dessa cavidade nasal, um limite superior, o teto, um limite inferior, que é o assoalho. O limite superior, o teto da cavidade nasal, é formado parcialmente pelo osso frontal, pelo osso etimoide e pelo osso esfenoide. E o assoalho da cavidade nasal é o pálato. O ar vai atravessar essa cavidade nasal
e ele vai alcançar posteriormente a faringe. Isso significa que a cavidade nasal, além de ter a abertura anterior, que é a narina, vai apresentar uma outra abertura posterior. Essa abertura posterior é chamada de coânus, e esse coânus é o que comunica a cavidade nasal com a parte nasal da faringe. O septo nasal, que divide essa cavidade nasal em duas partes, ele vai ser formado por ossos, a porção posterior, pelo osso etimoide e pelo vômer, e anteriormente é cartilagem, a cartilagem chamada cartilagem do septo nasal. Nessa imagem nós podemos ver à direita que o septo nasal foi removido. Eu consigo observar a parede lateral exposta dessa cavidade nasal, com 3 elevações, e essas elevações são denominadas de conchas nasais. Concha nasal superior, concha nasal média e a concha nasal inferior, sendo que a concha nasal superior e média é parte do osso etimoide e a concha nasal inferior é um osso à parte. O ar atravessa as narinas e passa pelo espaço entre as conchas em direção à faringe. E o espaço entre as conchas é denominado de meato nasal. São 3 meatos também, o meato superior, o meato nasal médio e o meato nasal inferior. Essa cavidade nasal, ela se comunica com seios, com cavidades dos ossos cranianos. Então aqui a gente consegue ver a cavidade nasal, o assoalho, que é o palato, as paredes laterais com as conchas nasais e o teto. E essas cavidades aéreas são os seios paranasais. O maior seio paranasal é o seio maxilar. Depois nós também temos um outro seio nasal grande, que é o chamado seio frontal. Nas porções laterais, pequenas cavidades aéreas, que é o seio, ou muito chamado de células etimoidais. E o seio não representado aqui, esfenoidal. O ar, quando atravessar a cavidade nasal e passar pela mucosa dos seios, ele vai seguir o caminho, né? Atravessando os cônos, chegando na faringe. A faringe é um órgão muscular, formado por músculo estriado esquelético, e ela pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Divide-se a faringe em 3 porções, né? Vamos delimitar, ela começa na base do crânio, aqui no Bzinho de base do crânio, vai passar na frente da coluna, na frente da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vértebra cervical. Depois ela vai ser contínua com o esôfago. E nós podemos dividir a faringe em 3 porções. Uma porção é a parte nasal, ou chamado de nasofaringe. Outra porção é a parte oral, ou orofaringe. E a última porção, se comunicando com a laringe, é a parte laríngea da faringe, ou laringofaringe. Na parte nasal, nós conseguimos ver um aglomerado de tecido linfático, que é conhecido como tonsila faríngea, e um orifício que comunica com a orelha média, chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. O ar,
ele passa pelas três partes. Ele passa pela parte nasal, pela parte oral. Quando chega na parte laríngea, a epiglote está aberta, essa aqui é a epiglote, e o ar ganha a via aérea inferior, atravessando a laringe. Quando nós estamos deglutindo, o alimento parte da cavidade oral, chega na orofaringe, essa epiglote vai fechar, o alimento vai atravessar a laringofaringe, indo em direção ao esôfago. Então a epiglote ela vai exercer um papel importante para direcionar ar e alimento no seu caminho. Continuando a via aérea superior, o nosso último órgão da via aérea superior é a laringe. Então, na laringe nós encontramos os pares de pregas, as pregas vestibulares, mais aquelas pregas produtoras de som, que são as pregas vocais. As pregas vocais aqui mostram uma paralisia de prega vocal. A prega vocal ela é inervada pelos nervos laríngeos recorrentes. E o nervo laríngeo recorrente do lado esquerdo ele passa por baixo do arco da aorta. Então eu posso ter um aneurisma da aorta causando rouquidão. E esses nervos laríngeo recorrentes eles passam muito próximos da glândula tireoide. Então cirurgias da tireoide podem causar também pós-cirurgia a rouquidão. Aqui a gente observa uma radiografia, o arco da aorta, um aneurisma, que é o arco da aorta normal. Esse paciente tinha paralisia de prega vocal com a presença de rouquidão. A laringe é um órgão mediano, formado por cartilagens. As cartilagens são denominadas de maiores e menores, são 9 cartilagens na laringe, e as 3 principais são a epiglote, a maior das cartilagens, que forma a projeção conhecida como gogó, que chama cartilagem tireoidea, e a cartilagem abaixo, que é a cartilagem cricoidea. Entre a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricóidea, nós observamos o ligamento chamado ligamento cricotireoideo, local onde é feita a cricotireoidectomia, na abertura da via aérea. Uma vista em corte sagital, a epiglote, que vai abrir e fechar essa laringe, a gente vai ver mais para frente, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide, e o interior aqui, as pregas vocais. As pregas vocais têm muita musculatura associada, uma dinâmica grande e complexa, né? E o espaço entre as pregas vocais, por onde o ar tem que atravessar, é a chamada de glote. No processo de deglutição, a gente percebe que o alimento deglutido, ele cai na parte oral da faringe, desce para a parte laríngea da faringe e a epiglote está fechada. E esse alimento é encaminhado para o esôfago.